Bom dia a todos. Bom estar com vocês nessa aula 6, Reencarnação e Ciência. Nós temos hoje um objetivo em comum. Todos nós, hoje, temos que sair daqui com uma percepção diferente acerca desses dois títulos, Reencarnação e Ciência. E eu gosto sempre de iniciar contextualizando. Deixa eu ligar aqui para vocês. Que é, quem é essa personagem que fala com vocês? E eu contextualizo esse descritivo através exatamente do tema da aula de hoje. Então está ali, um espírito em jornada, brasileiro, pai curioso e comunicador. Carrega virtudes e imperfeições, como todos nós, atuante no Centro Espírita Harmonia, na ULI, na Central de Capacitação e expositores e facilitadores, buscando aprender em cada experiência. Essa é a primeira introdução, é exatamente para nós entendermos que cada um de nós trilhamos uma jornada. E hoje, às 10h30, não estamos aqui para assistir a aula 6 do ciclo base à toa. Não existe essa aleatoriedade. Se estamos aqui, porque escolhemos estar aqui. Só que para estar aqui, algo aconteceu. Correto? Desde que vocês acordaram até sentarem aqui nas cadeirinhas e olharem para mim, muita coisa aconteceu. Agora volta um pouquinho antes disso. Quando vocês eram jovens, quando vocês eram crianças, quando vocês estavam na barriga da mãe, quando vocês estavam em outras vidas. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas, continuando aqui o descritivo, no palco da reencarnação, vivo o papel de amigo conciliador e, às vezes, provocador. Aqui na Bahia a gente chama aquele aperto de mente. Vou extrair aí de vocês aquele conteúdo interessante nessa interação com a aula. Assim, experimento a ciência maior da vida, evoluir passo a passo em cada existência. Só que eu tenho um dever de casa para fazer, que é passar para vocês o objetivo geral. Demonstrar, através de provas científicas, que a reencarnação é um fato e que a evolução se processa através dela. Quando vocês ouvem reencarnação, não soa com teor religioso, reencarnação. Vocês conseguem pensar em reencarnação como ciência? Interessante. A gente precisa desmistificar esse pensamento, essa ideia de que reencarnação está atrelado a um conteúdo religioso. Reencarnação ela é um fato e hoje já tem provas científicas desse fato. Temos evidências hoje suficientes para comprovar que isso não é uma crença, não é o fato de acreditar em, é um fato, ele se processa, e é assim que nós vivemos, e é assim que cada um de vocês está aqui. E os objetivos específicos, evidências da reencarnação na cultura, religião e ciência, reencarnação e evolução, paligenesia, justiça divina pela reencarnação, esquecimento do passado e crescimento, encontros e desencontros da vida e doenças como lições educativas. Todo o processo da reencarnação, ele se dá por um planejamento. Não é, como eu falei para vocês, de forma aleatória. Para estarem aqui, vocês acordaram, tomaram banho, tomaram café, se arrumaram, usaram algum tipo de transporte para chegar até aqui. Então, existiu, consciente ou inconscientemente, um planejamento. Então, para a reencarnação, se ocorre da mesma maneira. Então, estou lá, me preparo para estar aqui. E esse meandro de estar lá e estar aqui é que nós vamos discutir. A criação divina é infinita, uma fonte inesgotável de vida, alimentada pelo fluido cósmico universal. E aí tem que começar a dificultar um pouco a vida de vocês para extrair um pouco de conhecimento. De onde nasce o espírito? Alguém se arrisca? Da matéria? Mais alguém? Centelha divina. Mais alguém? Pode arriscar, aqui é a hora do brainstorm, é a hora de vocês falarem. Porque nós falamos, somos espíritos, não falamos? Hoje, eu estou aqui reencarnado porque eu nasci de um processo reprodutivo entre um homem e uma mulher. Por isso estou aqui. Mas de onde nasce o espírito? Vocês já pararam para se perguntar sobre isso?
Porque em algum momento nós fomos criados. Então eu vou fazer uma breve explanação sobre isso, para a gente criar um mapa mental, para quando perguntarem para vocês de onde nasce o Espírito, vocês terem essa explicação plausível e entendível para todos. Como é que funciona? Tudo no universo responde a 3 fatores primordiais: Deus, o Criador, Espírito e matéria. Tudo que rege o universo respeita essas 3 premissas, ok? Deus, como Criador de tudo, através do fluido cósmico universal, ele cria o princípio espiritual, que somos nós, centelhas divinas. Então pense num pontinho de luz, somos nós. Esse pontinho de luz, ele faz estágio nos diversos reinos da vida. Então começamos esse pontinho no reino mineral, depois no reino vegetal, depois no reino animal e, por fim, no reino hominal, que é essa forma adâmica que nós temos hoje. Alan, por que isso é interessante? Porque eu preciso saber da minha origem. Eu perguntei para vocês de onde nasce o Espírito, e aí gerou aquela dúvida, né? Da onde eu vim? Onde estou? Para onde vou? Pergunta filosófica, não é que a gente faz? Então agora, entendendo que vocês são fruto do fluido cósmico universal, iniciaram com um princípio espiritual, estagiaram nos diversos reinos e agora estão na forma humana adâmica. E essa forma, esse aparelho biológico é compatível com o espírito para se processar o que? A reencarnar? Pronto. Então eu criei esse mapa mental para a gente entender desde a origem até o processo onde começa a reencarnação. E aí não e providencial, pegando a evolução darwiniana, que fala que nós viemos lá do Australopithecus, Homo habilis, erectus, Neanderthalensis, sapiens sapiens, até a nova raça humana. E quando vocês acompanham a foto, né, do primata, né, do hominídeo primata até a forma transhumana, a gente percebe que ao longo do tempo a gente vem experienciando novas formas de viver. Luziane, por exemplo, está na minha frente aqui. Luziane é uma transhumana. Vocês concordam que Luziane é uma transhumana? Luzimari, corre. Luzimari é uma transhumana. Assim como Dominique é uma transhumana. Assim como Bruno é um transhumano. O que quer dizer isso? Todos os recursos que nós utilizamos, que são tecnológicos ou científicos, que prolongam a nossa existência, né, são tecnologias, nos tornam transhumanos. Porque hoje, Luzimari, Dominique e Bruno, assim como Alain, usam o quê? Óculos. E aí eu vou ampliar essa perspectiva, porque temos hoje clonagem de órgãos. Hoje, através de células-tronco aplicadas ao órgão, eu consigo reproduzir esse órgão e fazer um transplante. Olha que interessante. Então, a gente tem que entender que hoje na vida nós temos recursos suficientes para prolongar o meu tempo de vida nesta encarnação. Então, a gente vai evoluindo ao longo da construção para uma nova forma de vivenciar a vida. Então, hoje estamos com recursos tecnológicos e científicos que nos permitem cada vez mais ter longevidade. Mas, Alain, para que eu quero ter mais longevidade? Porque o espírito ele tem a oportunidade de experienciar e integrar mais habilidades. Porque quanto mais tempo eu tenho enquanto vida material, mais eu estou integrando habilidades. Porque aqui, eu não sei se vocês sabem, mas é a escola da vida. A gente veio aqui com um propósito. E a gente vai cumprir esse propósito. A partir do momento que a gente tenha consciência do que estamos fazendo aqui. Então, a gente sai lá do hominídeo até chegar ao transhumano, tendo essa perspectiva de longevidade. E cada vez mais, hoje o 60 é 30, o 90 é 60. Hoje a gente vê um público e o etarismo falando sobre isso. Pessoas tendo longevidade e começando a vida a partir dos 60 anos. Que para a gente, anteriormente, para a minha geração, 60 anos era caracterizado, e ainda é caracterizado como idoso. Né? Mas hoje em dia são pessoas economicamente, inclusive, ativas. Porque a gente tem essa perspectiva de longevidade. Hoje, a longevidade mundial gira em torno de 70 anos.
Então, hoje temos 70 anos. Já foi 60, já foi 50, já foi 40. Então, quanto mais tempo eu tenho nessa experiência na matéria, mais a possibilidade de integrar habilidades. E não só isso, transformar inabilidades em habilidades. Mas Kardec postou. Kardec acabou de fazer um post no Instagram. Olha que legal. E lá no post do Instagram, Kardec diz o seguinte: nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Quem disse isso foi Allan Kardec, ele postou. Olha aí no Instagram que vocês vão ver a postagem de Kardec. Mas o que é que Kardec quer dizer com essa postagem? Ele está exatamente falando o nosso tema da aula de hoje, sobre reencarnação, que é uma das premissas básicas do Espiritismo. Aí, Dominique, você curte, comenta ou compartilha? Vamos lá, vou chegar. Iago. Então comente. Eu acho que realmente a lei é essa, né? Às vezes a gente não entende o motivo das coisas, mas muito do que a gente discute também com os nossos amigos, até que costumam vir com a gente, só que não vieram hoje, a respeito da questão da progressão, né? Que ele chama ali, que seria a nossa evolução, né? Pronto, agora. Que esse aqui é de Silvio Santos. Acho que dá para entender assim, né? Progredir sempre, ele está falando da nossa evolução enquanto espírito, né? Então, às vezes a gente se questiona, mas se a gente está aqui para progredir, para evoluir, por que tal coisa acontece? Por que a gente tem o livre-arbítrio, né? Mas acho que, de certa forma, já está programado, né, para isso. O livre-arbítrio ele está dentro dessa programação. Muito bem. Eu vou curtir o comentário de Iago. Também não vou curtir o comentário. Muito bem, Iago. Por que a gente traz essa provocação? Curte, comenta, compartilha. Porque Kardec está falando exatamente da continuidade do eu. Olha que eu estou falando do século XIX, estou falando lá em 1857, quando ele publicou o Livro dos Espíritos, que ele falava exatamente isso. Essa passagem está no domo, na lápide dele, lá em Paris, onde ele foi enterrado. Porque ele acreditava tanto naquilo que ele professava, que ele colocou isso como mensagem final, para ratificar e para reafirmar a premissa básica do Espiritismo, que é a reencarnação. E a reencarnação nada mais é do que esse eu contínuo, que perpassa várias vidas e várias existências. Então, esse corpo físico ele vai perecer, mas o espírito ele continua a sua jornada. O seu processo de individualidade continua, a sua consciência, o seu eu, ele permanece sempre. Sim, Poliana. Everybody. Vinícius vem te dar um auxílio aqui. Que todos os espíritos foram originados ao mesmo tempo. Não necessariamente nessa ordem. Se a gente pensar no universo, eu costumo sempre trazer exemplos reais para a gente entender como é que funciona. Nesse momento, está nascendo um planeta e um planeta está morrendo. Nesse exato momento. Nesse exato momento que Poliana está aqui, tem uma pessoa nascendo e uma pessoa morrendo. Então, o tempo de criação de cada um é individual. Então, você foi criado a seu tempo, eu fui criado a meu tempo, de acordo com a necessidade do Pai e do Criador, para essa conjuntura cósmica. É porque a gente pensa muito nosso circunscrito planeta Terra, mas o universo ele é imenso, ele é múltiplo, não só nessa dimensão. Então, isso, exatamente, foi há muito tempo atrás, a long time ago. Aí eu vou consultar a medicamente para saber quando você foi criada, para lhe dar a resposta. Fique tranquilo, eu vou te dar essa resposta. Resume a premissa espírita da reencarnação e da evolução contínua do espírito como um processo natural e constante. Então, esse processo de criação ele é incessante. Lembra que eu coloquei lá no primeiro slide, fonte divina, criadora de todas as coisas o tempo todo, mas existe a lei de evolução e a lei de destruição. Ciclos se encerram para novos ciclos iniciarem. É sempre assim. O universo ele está todo em movimento. Então, é assim que funciona. Então, você
poliana, em determinado momento da existência, foi criada com um determinado propósito, o qual você vai cumprir mais cedo ou mais tarde, de acordo com sua ampliação de consciência. É assim que funciona. Então, você vai saber onde você está na fila do pão quando você tiver mais consciência da sua realidade espiritual, de que você é espírito e de que você é imortal. Então, quando a gente amplia essa consciência, porque uma resposta objetiva para uma questão subjetiva, é difícil você contextualizar. Mas trazendo um pouco de luz para a sua pergunta, é exatamente isso. Todos nós fomos criados simples e ignorantes e com uma finalidade. O próprio Jesus dizia, vós sois deuses. Tivemos aqui um fala central recente, e que a gente falou sobre isso, vós sois deuses, exatamente para cumprir essa missão. Capítulo 4, pluralidade das existências. Questão 166. A alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, como acaba de depurar-se? Os espíritos respondem, submetendo-se à prova de uma nova existência. Quando Kardec faz essa pergunta, e essa pergunta é muito interessante, vincula a imagem da borboleta que sai do casulo até virar borboleta. Todo o processo de construção e de reencarnação, ele tem uma única finalidade, ser um processo educativo. Nós pensamos sempre e costumamos ter essa tendência a achar que a reencarnação é para pagar débitos pretéritos, é para ajustar problemas antes não ajustados, é para se redimir com pessoas com as quais não tivemos uma boa relação na vida anterior. Na verdade, não. É para aprendermos o que outrora nós não aprendemos. Toda a oportunidade, e meu amigo Iago falou, livre-arbítrio, dor, sofrimento, escolha, são oportunidades que a vida nos apresenta de rever esse processo e restabelecer a rota. E saber que eu estou alinhado com o meu propósito. Toda vez que eu me desviar, de alguma forma, a vida vai trazer experiências e situações que me tragam e me levem para essa finalidade de aprendizado que eu, como espírito, preciso passar. Então, dor, sofrimento, não é uma punição para você se redimir ou se retratar de algo que você fez no passado, e sim a oportunidade de você aprender aquilo que não foi aprendido. É como uma lição da escola, que você faz, não aprende, você repete a lição novamente até você conseguir acertar aquela lição. E aí, quando se fala do casulo e da borboleta, é esse processo de transformação que todos nós passamos ao longo dessa autodescoberta, desse autoconhecimento primeiro, depois dessa autodescoberta. Por quê? Toda vez que eu saio do casulo, eu vou vislumbrar um novo cenário que antes eu não conseguia enquanto estava no casulo. E aí eu saio da larva e vou virando a borboleta. E eu vou ampliando esse nível de consciência para que eu possa alcançar voos maiores. É assim que funciona. A paligênese. Palin, vem do grego, significa novamente. Gênese, origem, nascimento. Então, a paligênese significa nascer de novo. Alain, por que você traz esse conceito? Porque Jorge Andréa, no seu livro Paligênese, é uma lei... faltou agora, fugiu. Uma lei primordial, algo parecido, tá? Fugiu agora. Ele fala sobre a paligênese como esse processo que também inclui a reencarnação, porque as palavras elas são similares, mas não têm o mesmo significado. Tá? Então, a paligênese ela vai mais como uma ordem universal, enquanto a reencarnação está circunscrita no processo de reencarnar, voltar à carne. E a paligênese ele leva em consideração os ciclos da vida, esse processo biológico, espiritual de você reencarnar, e todo esse contexto. E o que é que ele diz sobre isso? A continuidade da individualidade do espírito. O ser não é anulado após a morte. Ele traz suas experiências anteriores. Todos nós, eu não sei se você sabe, Andréa, mas todos nós temos um HD interno. E esse HD, ele vai acumulando informações ao longo das nossas experiências enquanto reencarnamos. Então, Andréa hoje vai compor um HD que na próxima experiência ela pode acessar essas informações, que geralmente têm habilidades e inabilidades. É como se você acessasse esse arquivo e nesse arquivo tivesse vários outros arquivos que outrora, quando você precisa, você acessa. Vou trazer uma experiência clássica, né? Tem um menino japonês que com 5 anos ele consegue tocar Beethoven. É uma habilidade extraordinária,
né? Até porque adultos têm dificuldade de chegar a esse nível de tocar, mas ele já nasceu com essa habilidade, porque ele acessou esse HD, onde tinha lá uma experiência do qual ele tinha vivenciado e que permitiu que ele tivesse mais facilidade, por ter essa habilidade, de desenvolver essa parte musical. Olha que interessante. Você termina utilizando desse HD para acessar essas informações e conseguir se desenvolver. É sempre assim, Alan? Não, depende. Se você quiser adquirir novas habilidades, novas experiências, você vai ter que trilhar um novo caminho. É na música, é nas artes, na matemática, na filosofia. A cada momento que eu tenho interesse em ampliar meu nível de conhecimento, eu vou cooptando novos aprendizados para compor esse HD, para que esse HD cada vez mais seja preenchido de habilidades. Renovação orgânica. Jorge André também traz para a gente que a cada nova encarnação, o espírito oferece ao espírito uma estrutura corporal adaptada a seu nível evolutivo e às provas necessárias. Tem alguns livros da literatura espírita que nos traz, por exemplo, que determinado espírito ele vem com a condição física limitante, né? E aí eu vou compartilhar com vocês um dado estatístico, que o número de pessoas com transtornos psíquicos sendo diagnosticados na infância teve um boom. Eu não sei se é um boom porque agora nós temos diagnóstico ou se é um boom pelo esse processo de transição que a gente está vivenciando e esses espíritos estão reencarnando. Mas, de fato, está acontecendo isso. Então, muitas vezes nós temos características, às vezes marcas de nascença, nós vamos falar sobre isso, questões com membros e limitações para que sirva como um sinalizador do que eu preciso vivenciar nessa experiência. Então, volto a dizer, não é punição, não é para redimir, não é para reparar, é para que você, através dessa experiência, com essa limitação, possa aprender que outrora você não aprendeu. Tá? E, por fim, Jorge André fala da reparação e progresso. Pela reencarnação, o espírito corrige erros, resgata débitos e amplia conhecimentos, que eu gosto de falar de integra habilidades. Então, é bem interessante. Toda e qualquer experiência. Por exemplo, se eu perguntar para Kátia, tudo bem, Kátia? Kátia, vai vir o microfone para você. Eu acho que você tem uma voz boa. Tudo bem, Kátia? Então, nesse processo aqui, reparação e progresso. Pela reencarnação, o espírito corrige erros, resgata débitos e amplia conhecimentos. Como você, nessa encarnação, nessa história da sua vida, respeitou essa premissa que Jorge André fala? Eu digo, qual é a sua profissão? Você é mãe, não é mãe? Como foi que você se desenvolveu nesse processo? Sim. Sim? Foi? Tá. Isso. Eu, desde pequena, fui inserida nessa questão da espiritualidade, porque meu irmão teve câncer e nós acabamos nos aproximando do espiritismo, digamos assim. E tento, desde então, desenvolver esse lado. Sou advogada, tenho 2 filhos. E no meu processo evolutivo, quando eu olho assim, de onde eu vim e onde eu estou, pela história da minha família, de tudo, eu percebo que, tanto espiritualmente quanto materialmente, como pessoa, eu me desenvolvi bastante. Então, eu acredito na reencarnação. Acho que não consigo imaginar, como muitas pessoas falam, que a vida, quando a gente morre, acaba, para quem não acredita no espiritismo, na espiritualidade. E eu realmente não consigo imaginar uma vida onde, quando você morre, ali acabou. Porque não há nem sentido em você querer melhorar, né? Eu falo espiritualmente mesmo. Então, eu me vejo nesse contexto. Estou adorando as participações, tá? Curti também seu comentário. É muito interessante quando Jorge André traz essa perspectiva da paligênese para a gente entender desse processo cíclico de construção, reencarnação, evolução, essa parte mais universal do ser, que vai desde o princípio espiritual até vós, sois deuses, para a gente entender exatamente essa trajetória que todo o espírito vai trilhar. Então, hoje você está, Kátia, hoje você está advogada, hoje você tem 2 filhos, mas quem sabe numa próxima você venha completamente diferente dessa composição, porque outros aprendizados se façam necessários. Então, mas da onde vem a reencarnação? Eu estou muito conceitual, né? De onde nasce o espírito, da onde vem a reencarnação. Data-se que os escritos védicos, mais ou menos 2000 a.C., já falavam sobre a reencarnação como processo
existencial natural. 2000 anos antes de Cristo. Olha que interessante. E a base dos escritos Vedas foram a composição, e aqui eu tenho que trazer um outro codificador que talvez vocês não conheçam, chama Vyansa. Ele é, para o hinduísmo, o que Kardec foi para o espiritismo. Ele pegou esses textos Vedas, fez uma compilação e dividiu em 4 livros. E esses 4 livros deram origem a todas as literaturas do hinduísmo, como Mahabharata, como Bhagavad Gita e todos os outros textos hindus que falam sobre espiritualidade. Olha que interessante. Também temos um codificador no hinduísmo. E por que eu estou trazendo Vedas, hinduísmo, para chegar no espiritismo? E vocês vão entender agora. Deixa eu ler a frase lá que eu fiz bonitinha. Que teu espírito retorne novamente para realizar atos puros, exercer a força, viver longamente e contemplar o sol. Esse é um dos primeiros compilados, que é o primeiro livro que Vyansa ele publica, né? E fala exatamente sobre um cântico. Isso era um cântico que ele traduziu numa frase. Olhe como você vê claramente pela frase que ele acredita na vida, né, na reencarnação, porque ele fala que teu espírito retorne novamente para realizar atos puros, exercer a força, viver longamente e contemplar o sol. A ideia de continuidade do eu. Lá nos textos védicos já tinham essas escritas. E aí eu volto aos primórdios da reencarnação para a gente falar exatamente dessa tríade, né? Vedas, hinduísmo e espiritismo. Então, os Vedas, os textos védicos, serviram de base para o hinduísmo, e o hinduísmo é da fonte que o espiritismo bebe para falar sobre reencarnação. Mas qual é a diferença? Lá nos Vedas, nos textos antigos, há hinos sagrados, né, da Índia, e já se intuía que a vida não se limitava ao nascimento e à morte. A reencarnação era vista como parte do ciclo natural da existência. Para o hinduísmo, desenvolveu a ideia de Sansara, nascer, morrer e renascer em busca da libertação, o moksha. A reencarnação se liga ao karma, lei de causa e efeito moral. A diferença básica entre o hinduísmo e o espiritismo é que, para o hinduísmo, nós podemos reencarnar, por exemplo, em animais. Isso faz parte da cultura. Então, eu posso ser a lã hoje e amanhã ser uma vaca. Está tudo bem, né? Faz parte do processo. Para o hinduísmo. Para o espiritismo, não. É o processo de lei da evolução. Eu adquiri conhecimento nesse HD. Lembra do HD, Andréa? Então, adquiri o conhecimento. Esse conhecimento não é perdido. É dali para frente. E só reencarnando num corpo biológico como o nosso, similar a essa raça adâmica que nós compomos. Kátia. Vá. Agora foi. A gente ouve muito falar que, eu pelo menos, né, ouvi muito falar que o espírito ele tanto evolui quanto involui. Né? Muitas vezes o espírito vem com uma determinada missão, digamos assim, e ele não consegue atingir. Então, ele tanto pode evoluir, né, até nos karmas que você citou. Eu já ouvi falar que o espírito pode vir com um karma, que ele pode melhorar, aprimorar, diminuir aquele peso, né, que ele veio por se tornar uma boa pessoa, por ter feito muito mais até do que o propósito que ele tinha quando veio, quando encarnou. Como ele pode evoluir, ou seja, ele pode piorar essa situação. Mas, quando você fala, eu tenho ouvido muito falar nas aulas, é como se o espírito ele sempre estivesse em processo de evolução. Tá? Então, quando ele vem, ele sempre aprimora, ele sempre melhora, ele sempre vem com uma bagagem que ele não tinha. Muito bem, uma pergunta interessante, Kátia, porque a gente se pega muitas vezes em contextos de semântica. Sucesso e fracasso não tem a ver com evolução, até porque eu só aprendo através do erro, ok? Do exercício de fazer. E nesse exercício de fazer, eu vou errando e aprendendo, constituindo e integrando habilidades, gradativamente. Toda e qualquer pessoa que passa por aqui, e alguns de vocês certamente já passou por alguma situação de dor e sofrimento na vida, após esse momento, você aprendeu alguma coisa? Certamente sim. Então, o fato de ter provas, expiações, dor ou sofrimento, não significa dizer que aquele espírito não está em processo evolutivo. O que acontece no espiritismo é que você pode estagnar, nunca evoluir.
Não existe essa constituição dentro do espiritismo. Você avança. Agora, por vezes, pela questão da limitação ou por questão de situações da vida, você se vê nesse processo cíclico e fica rodando no mesmo processo ali o tempo todo, até o momento de despertar e seguir adiante no processo. Então, esse processo de involução, essa nomenclatura, essa semântica de no espiritismo evolui, ela não acontece. Está equivocada. O que acontece é ele pode estagnar naquele processo. E, geralmente, aqui eu não vou entrar nessa seara, mas espíritos suicidas, geralmente, que tem uma tendência, ele fica repetidamente tendo o mesmo tipo de comportamento, vida após vida, até entender o real valor que é a existência, a reencarnação. Mas eu fiz um recorte aqui só para contextualizar. Esse espírito está evoluindo? Sim. Porque cada experiência, cada interação, cada momento que ele vive na carne, na reencarnação, ele está aprendendo alguma coisa. Agora, obviamente, tem provações, situações em que o espírito ele fica limitado àquela situação até que aprenda e siga adiante no seu processo. Nós, aqui, dentro do Centro Espírita Harmonia, acompanhamos muitos processos como esses em mediúnicas. Então, a gente atende espíritos em mediúnicas, muito aí que a gente chama de espíritos cristalizados. Muito voltados, porque fulano de tal me traiu, porque fulano de tal fez isso. Já faz 200 anos, já faz 300 anos. E a pessoa ainda está num processo psíquico voltado àquela experiência naquela vida em que teve um processo difícil ou que foi realmente agravante para aquela situação, para aquele espírito. Então, ele vem para a mediúnica, a gente faz o atendimento mediúnico de acolhimento, com esse espírito, para exatamente esclarecer, para tirar ele desse ciclo vicioso em que ele está inserido, para que ele siga o caminho da luz, para que ele siga o caminho do reconhecimento e da ampliação de consciência, para entender que aquela experiência, aquele processo já passou e que ele precisa agora ter outras experiências para seguir adiante no seu caminho. Lara. Bom dia. Bom dia, Lara. Você pode dizer que uma pessoa que pratica o mal, que mata, que rouba, ela evolui? Ou ela está dentro dessa perspectiva e cristalizou sob aquele aspecto, né? Porque ele tem outras vivências também, né? Perfeito. Muito bom, Lara. Amai os vossos inimigos. Isso é uma premissa básica também do Evangelho. E eu vou te dizer, Lara, que isso está muito mais voltado ainda para a ignorância. Esse espírito, ele ainda não entende o real valor daquilo que ele não consegue lidar. Então, por exemplo, aquele que rouba, aquele que mata, ele tem que ter uma consciência o quê? Da importância da vida. Significa que esse espírito evoluiu? Não. Que ele está ignorante sobre o aspecto dessa informação, da valorização da vida. Então, não encarem pessoas, ou os vossos inimigos, ou aqueles que nós chamamos de malfeitores ou algozes, como pessoas ruins, mas como pessoas ignorantes, que na sua trajetória ainda não despertaram para esse momento. Mas eles vão despertar em algum momento. Porque nós somos contaminadores, nós somos disseminadores do bem e do Evangelho. Porque a gente está aqui exatamente aprendendo e nos predispondo a entender mais sobre quem nós somos, essa ideia da imortalidade da alma, do espírito. Então, se a gente está aqui, a gente tem capacidade, por exemplo, de esclarecer esse irmão que ainda se encontra em estado de ignorância. Então, eu gosto de tratar muito mais como aquele espírito que ainda não tem um conhecimento, porque à medida que ele tiver o conhecimento, ele vai se distanciando cada vez mais desse tipo de comportamento. Vem aqui, Kátia está empolgada hoje, venha. Bem definido, exatamente. Vamos lá, Cláudia. Cadê meu? Eu gosto de sair bem. Vamos. Então, o que você está dizendo é que não há uma involução. Não, ponto. Aquele espírito ele pode estar congelado. Sim, estagnado, cristalizado, a gente tem vários adjetivos. Mas qualquer aprendizado que ele venha a ter está gravado nele. Sempre. Até que ele amadureça para despertar aquilo. Perfeito. Mas ele não evolui. Não evolui. Kátia é pragmática, pragmatismo espiritual. Gosto, Kátia. Para ficar bem claro. E eu aconselho que vocês sigam o mesmo caminho de Kátia, tá? Se vocês tiverem qualquer dúvida com relação aos conceitos, que vocês se manifestem, porque é assim como a dúvida de Kátia, que a gente vai esclarecendo alguns pontos que, porventura, fiquem soltos no processo. Mas, esse quadro é de Jean-Louis Lévy, é do século XVIII. Ele pintou esse livro, que chama A Morte de Sócrates. Por que ele pinta esse livro, A Morte de Sócrates? Porque Platão era discípulo de Sócrates. Então, ele foi assim, a relação era muito próxima. E, como discípulo, ele sofreu muito com a morte de Sócrates. Mas por que Sócrates morreu? Que imagem é essa que está representada no quadro? É exatamente no momento da
da execução de Sócrates. Quando ele é acusado pela sociedade ateniense de desvirtuar a juventude ateniense e de incluir novos deuses na sociedade. Então, ele era um disruptor da época. Era aquele transcendente, aquele que não se adequava às leis sociais da época. Só que ele defendia muito seus ideais. E ele comprava briga mesmo. Ele disse assim, meus ideais são críveis. Eu acredito naquilo que eu estou falando e pregando. Logo, ele não fugiu, não correu. Ele enfrentou a sentença de morte. E aqui o guarda está entregando para ele a cicuta, que é um veneno letal que ele vai tomar e depois vai desencarnar. Só que antes de desencarnar, ele faz um discurso. E todo o discurso dele é voltado para a espiritualidade, para a reencarnação. Ele diz assim, agora eu vou sair desse corpo físico que me aprisiona e vou adentrar o caminho espiritual, que é onde eu terei a minha integridade, onde eu serei inteiro. Então, ele vai defendendo esses ideais até o último momento. Observe que ele está com os pés no chão e o dedo apontado para cima, exatamente essa transcendência. Ele está indo para algo que ele considera melhor. E ele diz, filósofo que é filósofo não tem medo da morte, porque sabe dessa realidade. Ele falava muito sobre isso também. Olha como o ideal de imortalidade, essa construção é tão fixa. E o que é que Platão diz? A alma é imortal e nunca perece. Ela é a causa de toda a vida. Isso Platão falou no Fédon, que é um dos 4 escritos, né, os 4 diálogos de Platão. Esse último diálogo é o Fédon. E no Fédon ele descreve exatamente os últimos momentos da morte de Sócrates. Esse aqui é Platão, tá? Que está aqui sentado de costa para Sócrates. Na realidade, ele não estava no momento da morte, mas no quadro se retrata o momento, porque é uma reflexão que Platão faz no Fédon exatamente a esse momento da morte de Sócrates, para reforçar, inclusive todo o livro, todo o Fédon fala sobre imortalidade, fala sobre metempsicose, que é um conceito parecido com o hinduísmo, que a gente pode reencarnar, mas que pode reencarnar em animais. Então, desde aquela época, estou falando aí em 360 a.C., nós já tínhamos, dentro da filosofia, algo que trazia à luz sobre a imortalidade e a reencarnação. Alguém chamou? Érica. Isso. Bom dia. Bom dia, Érica. Eu queria fazer uma pergunta. Eu vim de um outro centro, hoje é meu primeiro dia aqui na casa. Seja bem-vinda. E eu queria fazer uma pergunta. Uma pessoa, né? Uma pessoa na matéria, Sim. ela pode dar sinais ao longo de alguns meses da sua morte. Por exemplo, eu falo porque eu tive uma perda agora há 3 meses e ao longo de 2 meses para cá, a gente juntando as coisas, houve alguns sinais, né, de que a pessoa... Sinais. De que essa pessoa é como se estivesse se despedindo Sim. de todos, né? Então, assim, e o centro que eu estava frequentando antes, ele falou que alguns espíritos, às vezes, sabem que estão prestes a desencarnar e dão sinais para as pessoas que ficam. Isso seria verdade? Isso pode acontecer, Kátia. Para os que são de outras religiões, por exemplo, como católica, diz que tem uma oração de São Cipriano que a gente faz, né, para saber o dia e a morte que vai morrer. Tem, mas trazendo para o espiritismo a sua pergunta, assim, o que a gente chama de naturalizar a mediunidade. Algumas pessoas têm a percepção desse momento de desligamento, desse momento prévio da ocorrência do desencarne. É possível, sim, para uma pessoa que tem essa mediunidade, tem essa capacidade de percepção, entender esse momento próximo ao desencarne. Exatamente o momento é difícil saber, mas, como você falou, esses 3 meses, todo o processo foi desencadeando para essa despedida. Então, é possível que se sinta assim, esse momento da partida, né? Eu passei por experiências também, aqui, trazendo isso para a realidade, né? Naturalizando essa mediunidade, trazendo esses conceitos de encarnação e reencarnação para a prática. Antes de meu padrasto falecer, ele estava internado no Hospital da Bahia, na parte cardiológica, na UTI, e nós percebemos, ele já estava com infecção generalizada, já estava entubado e tudo mais. E nesse momento que ele estava naquela situação, eu, já espírita com minha mãe, a gente deu as mãos, nós oramos e pedimos que fosse feito o desligamento dele. Olha que interessante.
porque a dor e o sofrimento dele estavam muito grande para a gente, naquele momento, em sintonia. Foi interessante fazermos uma oração e pedirmos para a espiritualidade, se ele tivesse a condição de fazer o processo naquele momento, que fosse feito. Falo para vocês, isso é real. 5 minutos, a gente terminou a oração, nós nos despedimos, efetivamente choramos muito, né, demos aquele até logo, saímos da sala e pouco tempo depois o chefe da UTI veio dizer que ele tinha desencarnado. Então foi só o momento da oração, foi só o momento daquela despedida para que ocorresse o desencarne. Então é possível sim, em algumas situações muito pontuais, que isso aconteça, essa percepção do espírito tenha que estar próximo do desencarne. Okay? Mas aqui, só para a gente pegar e continuar a ideia lá do livro da morte de Sócrates, tá? Que são reflexões importantes. Qual é a visão? Imortalidade da alma, fundamentação filosófica e análise metafísica. Dentro de imortalidade da alma, temos que a alma é imortal, a vida terrena como exílio. Então, tudo que traz no Fédon são informações exatamente sobre essa reflexão. Observe que eu estou falando em 360 a.C., tá? A fundamentação filosófica, centralidade na obra, o diálogo de Fédon e a relação entre alma e corpo. E na análise para além do físico, na metafísica, morte como purificação e retorno ao mundo das ideias. Então, Platão achava que toda vez que a gente desencarnava, a gente retornava para o mundo das ideias, que era a pátria dele, né? Que era o mundo onde o conhecimento ele era amplo e difundido. Ele tinha essa percepção. Em todo o diálogo do Fédon é baseado nessas discussões. E aí, eu trago, é bem interessante, né? E aqui eu trago 20 casos sobre a reencarnação. Ian Stevenson talvez seja o precursor daquilo que nós chamamos de evidência da reencarnação de forma científica. Ele, desde a década de 60, vem catalogando casos de pessoas, geralmente crianças e jovens, que relatam vidas anteriores logo na infância. E um dos casos mais emblemáticos é o de Surlata Mishra. Ela tinha 3 anos e ela estava andando com os pais e ela simplesmente apontou a estrada e disse: quero ir para a minha casa, escrevendo Cantini, que era um lugar a 100 quilômetros da região onde ela morava. E os pais, achando estranho aquilo, ela quer ir para casa, mas a casa dela não é lá, porque ela quer ir para outro lugar. E foram. Ela afirmou ser outra pessoa. Ela afirmou ser Bia Patak, com 2 filhos e morreu com dor de garganta. Inclusive, ela falou qual foi o médico que tratou ela, como foi que o médico tratou. Estou falando para uma criança de 3 anos. Ela relatou claramente tudo o que tinha acontecido. Detalhou casa, fábrica de cal próxima, escola, citou médicos, amigos que ela tinha na época que ainda estavam encarnados. Então, tudo isso foi relatado para uma criança. Tem mais. Os pesquisadores confirmaram tudo. As famílias, o importante disso tudo, interessante desse método investigativo, que as famílias nunca tiveram contato uma com a outra. Então, jamais teria como uma criança de 3 anos ter acesso a tantas informações. E o que é que isso é um dos 20 casos que está lá no livro, né? 20 casos sobre a reencarnação. O que é que Stevenson faz? Ele começa a catalogar, principalmente na Índia, vários casos como esse de crianças que relatam vidas anteriores, e com riqueza de detalhes. Ele compila isso e lança o primeiro livro. E, a partir daí, ele morreu em 2007, ele compilou mais de 3.000 casos de reencarnação. Então, é mais do que o suficiente para a gente ter evidências científicas sobre a reencarnação. Vamos, Iago. Teve um vídeo que eu vi há um tempo atrás no YouTube que ele me marcou, assim. Eu não lembro exatamente a idade da criança, mas era menor do que 10 anos de idade. Que era uma entrevista, era tipo um documentário. E aí a criança afirmava que ele era um piloto na Segunda Guerra Mundial. Aí mostravam várias fotos de aviões para ele, e ele falando: esse avião aqui era tal, modelo tal, funcionava. Aí tem hora que ele vê uma foto: esse aqui era o meu avião. Aí chega a ficar arrepiado para falar. Eu pilotei esse aqui. Aí ele falava o nome da divisão, do grupo, do regimento que ele fazia parte. É bem interessante. Então, são mais de 3.000 casos relatados hoje na ciência, com evidências científicas provadas de que
Todos esses casos foram investigados, tinha uma metodologia científica para você pegar esses dados, trabalhar esses dados, compilar esses dados, comprovar, para que a gente tivesse a alusão exatamente a essas experiências. Então, como, se existe finitude, se essa é a única vida que eu estou vivendo, de onde vêm essas memórias, de onde vêm essas experiências, como eu tenho acesso a essas informações? Isso é paranormalidade, é um dom de percepção, mas tantas pessoas com o mesmo dom e com tanta especificidade sobre as vidas passadas. Olá, bom dia. Tudo bem? Meu nome é Rosângela. Oi, Rosângela. Já está frequentando aqui, já é a 6ª aula, né? Eu tenho uma declaração para fazer em relação à reencarnação na minha família, que eu não sei bem se eu classifico isso como reencarnação, porque são semelhanças de uma pessoa da família a uma outra que já desencarnou, mas é uma coisa muito forte. Uhum. Né? Então, eu venho de uma família de quatro filhos, minha mãe ficou viúva, teve 3 filhos, meu pai era radialista, cantor, era artista, meu pai. Meu pai falece com 39 anos, querendo muito viver e amando muito a vida. Era farrista, boêmio, desencarnou por farra, excessos. Foi inconformado. Depois minha mãe se casa, depois de 1 ano e pouco, minha mãe se casa com um homem simples, normal, que não tem nada a ver com o meio artístico, e ela tem uma filha, que é a minha irmã do 2º casamento de minha mãe. E essa menina, chamada Denise, que é minha irmã, ela, desde pequena, ela demonstra gostar de festa, música, cantava com 3 anos, sambava, dançava. E, depois de adulta, ela se torna uma radialista, igual ao meu pai, não o pai dela, entendeu? E abarcando todas as características do meu pai. Então, ela se tornou uma radialista com meu pai. Ela canta, dança. Hoje em dia ela mora na Europa e canta MPB lá, é uma artista. E algumas características assim dentro de casa, por exemplo, meu pai que faleceu, que era o boêmio, ele gostava de comer certas coisas e ela agia exatamente como ele. Então, vamos lá. Repete o nome? Meu nome é Rosângela. Que eu fiquei tão atento à história que eu perdi seu nome. Rosângela é interessante. Existe 2 possibilidades de análise dessa situação, tá? Você já ouviu falar em veia artística? Sim. Pronto, a gente já fala muito sobre isso, né? Que a gente chama aqui, traduzindo essa veia artística como tendências e predisposição. Bert Hellinger é um psicoterapeuta alemão que ele trabalha com constelação familiar. Ele diz o seguinte: muito de nossos comportamentos, nossas experiências diante da vida, tem a ver com nossa ancestralidade, com o que nós herdamos dos nossos antepassados. Então, eu não estou descartando a possibilidade de seu avô, seu pai ter reencarnado, né? A gente não tem como confirmar ou afirmar isso. Mas existem outras possibilidades também de análise dessa situação, que é exatamente entender essa vivência que você teve, ou que você tem na família, não necessariamente como algo da reencarnação, mas sim como uma tendência e predisposição que vem daquela família artística que se desenvolve ou que se manifesta a partir das experiências. Então, pode ser, sim, um processo reencarnatório, mas também pode ser um processo aí que é herdado através de herança genética e tem outras finalidades, tá? Só para a gente não enviesar e achar que toda característica e similaridade é um processo reencarnatório. A gente tem que ter um pouco de crivo e de análise diante dessa situação. Não temos como afirmar 100%, mas é uma possibilidade, sim. Ou eu pensei que ele também poderia estar influenciando ela. Também pode acontecer, claro, no convívio, no campo Como ele pessoal. faleceu muito cedo e ele não pôde continuar fazendo o que ele gostava muito, ele pode ser que ele ficou na crosta, porque minha mãe, em algumas sessões espíritas, ele se manifestou. Sim. E como ela tinha essa tendência artística, ele se manifestar dessa forma, influenciando. Muito bem, Rosângela, mas cada caso é um caso, a gente tem que analisar diretamente, mas é uma possibilidade, sim. Não estou descartando a possibilidade, mas a gente tem que analisar também outros parâmetros para identificar se realmente é isso. E aí fazer uma investigação, como Ian Stevenson fez, né? Lembra de Ian Stevenson? E fazer essa investigação através de método de pesquisa e avaliação para entender se realmente isso se caracteriza como um fato claro e provado de uma reencarnação. Ok? Não, são a Índia, a Turquia, a Bélgica. Ele começou na Índia, mas depois ele circulou o mundo inteiro procurando casos similares a esse, os 20 primeiros casos, para entender e difundir esse conhecimento de forma mais abrangente. É mais uma dúvida que veio com a história dela, que eu também já tinha. Existe um tempo? Porque, por exemplo, tem casos assim em outras famílias também, que a pessoa se parece com outra, eu não. E aí minha mãe, que era espírita, me dizia: não, mas tem muito pouco tempo que fulano morreu. Não dá para ser
tal, a reencarnação. Boa pergunta, eu queria Aline. saber, existe um tempo Vamos lá, médio? como é que eu vou te responder isso de forma pragmática? Todo mundo casou ao mesmo tempo? Todo mundo tem filho ao mesmo tempo? Todo mundo come no mesmo horário? Mesmo horário? Provavelmente não. Então, cada um, é o princípio da individualidade do espírito. Cada um tem sua trajetória, cada um tem sua história. Então, é cada um a seu tempo. Aquela frase da velhinha que a gente fala da avó, a fruta só amadurece no tempo. É exatamente como o espírito. Cada experiência vai ser de acordo com o que você precisa aprender para se desenvolver como espírito. Então, essa questão de menos tempo, mais tempo, foi e voltou, né, na mesma família, com as mesmas características, isso depende muito do aprendizado que o espírito precisa passar. Não necessariamente vinculado ao tempo, porque tem bate e volta, inclusive. Tem bate e volta. Tem espírito, por exemplo, que passa por um processo de aborto e que vem da mesma mãe, inclusive, na segunda gestação. Então, cada caso é um caso, mas essa questão de tempo tem muito a ver sobre a experiência que o espírito precisa, e não necessariamente com essa determinação de que tem um tempo mínimo ou tempo máximo para o processo da encarnação acontecer. Eu vou pegar o gancho dela. Pegue, Kátia. Uma amiga minha. A próxima é Pix, viu? Engravidou, tá joia. É rápido. Ela engravidou e abortou. Sim. 1 mês, 2 meses depois, ela engravidou novamente. E o bebê nasceu. Sim. Tá? E ela me pergunta isso por eu, né, gostar do espiritismo e tudo, ser uma pessoa, né, eu sou espírita. Então, se seria... Ela guardou essa coisa informação com ela de querer ser, porque havia sido um aborto. Então, há possibilidade, já que foi em tão pouco tempo o aborto e ela engravidou 1, 2 meses depois, de ser o mesmo... Lembra que a gente falou que cada caso é um caso? O que é que essa mãe, o que é que esse filho precisa aprender nessa história? É possível? Não é possível? Qual é o aprendizado? Porque a gente está muito focado em ter que ser ou não ter que ser, com essa dualidade, né, desse processo. Tem ou não tem que ser? Na verdade, não. Tem o que não tem que aprender, o que precisa aprender, o que precisa evoluir. O que é que essa mãe precisa aprender? O que é que esse espírito que está reencarnando precisa aprender? É muito mais sobre esse prisma, sobre esse aspecto, do que propriamente se voltou ou não voltou, né? Se é o mesmo que vai reencarnar nessa segunda gestação. Então, volto a falar sobre a linha ali, que também te perguntado, é mais exatamente sobre o aprendizado que aquele espírito precisa passar, e não está atrelado a tempo, ou a esse determinismo nosso de querer que seja dessa forma. A gente tem uma linearidade de pensamento, de construção, que nos coloca muito na dicotomia, bem e mal, certo e errado, e, na verdade, são muitos caminhos, é um pantão de cores aí absurdos que a gente pode estabelecer. Isso, exatamente. Mas nesses casos, Kátia, aí a gente trabalha muito essa questão do acolhimento, porque existe uma construção de ideias sobre esse processo muito deturpada, de culpabilidade, de causalidade, que termina criando um aspecto psicológico em torno dessa mãe que passou por essa situação em que não é adequada para um processo de recuperação e superação do fato, né? Jesus vai voltar. Isso. Essa fase de Jesus é uma fala que ele tem em Nicodemos, e é uma passagem do Evangelho de João. Ele está conversando com Nicodemos, que é um senhor da lei, né, na sociedade judaica. Ele tem uma posição muito boa, né, influente, só que ele é uma pessoa que gosta de conhecimento. E ele vai conversar com Jesus. E o que é que Jesus, sabiamente, né, através de metáforas e parábolas, Jesus responde para ele: em verdade te digo, ou vos digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de quem? De Deus. Então, quem não reencarnar, quem não passar por esse processo, não vai se construir o processo, né, da evolução do espírito. Só que, agora, é nosso momento dinâmica. Jesus vai voltar. Eu falei, vocês não acreditaram, ele vai voltar. E aí vocês vão se reunir em 6 equipes, né? 6 equipes? 5 em 5? Mais ou menos 6 a 7 pessoas. 6 grupos aí se reúnem entre vocês por afinidade, porque vocês vão responder essas perguntas sobre a reencarnação de Jesus. Qual será o seu propósito? Qual será a família escolhida? E quais desafios contemporâneos ele vai enfrentar? Jesus vai voltar. Então vamos começar aqui com a reencarnação de Jesus, com essa equipe falando rapidamente, em 1 minuto. Isso. Ju, por favor, você levanta, só precisa, aí mesmo, tá? E fala sobre a reencarnação de Jesus. Quando eu fizer assim, ó, Ju, é a hora de... Tá? Pode fazer. Então, não sei, bom dia, né? Não sei se a gente foi na linha do que você estava esperando, mas
construímos uma ideia de como é que seria Jesus reencarnando uma mulher negra, baiana. Ela é filósofa, ela é espiritualista, ela foi adotada por um casal homoafetivo, tem outros irmãos também adotados. Ela utiliza as redes sociais como uma ferramenta para difundir a sua missão, que é não entender as diferenças e respeitar as diferenças. Foi mais ou menos isso, né, gente? Vamos dar uma colazinha aí? A família é um ponto de provocação, porque os pais são céticos, então, acadêmicos. Ela, como filósofa espiritualista, não tem uma visão de mundo reducionista, mas ela tem uma crença mais ampliada. O que mais? Isso. A rede de apoio, a família. Assim, a rede social acaba sendo também uma rede que instrumentaliza essa voz dela, mas a família, principalmente os irmãos, também são esse apoio, porque os pais são o contraponto, né, da crença. Muito bom. Não sei se a gente respondeu. Chegou, sim. A equipe abordou muito bem, pegou vários aspectos em geral com relação à volta de Jesus. E agora é essa equipe que é meu caro. Obrigado, Juliano e equipe. Opa. Boa. Vamos lá. Então, quando nós falamos de propósito espiritual, a gente pensou um retorno com uma mensagem de paz, com quebras de barreiras, de preconceitos e um despertar de consciência em toda a humanidade. De alguma forma, isso poderia acontecer. No que diz respeito à família, muito vê a questão da intolerância. Então, seria a ideia de limpar a cabeça das pessoas, livrar dos preconceitos e ter o foco no amor mais limpo, mais puro entre as pessoas. Não sei se isso... A gente espera que isso possa acontecer, né? E seriam muitos desafios. Hoje a gente tem diversidades de religiões, gêneros, e o próprio preconceito é uma barreira muito grande. Então, é isso que a gente imaginou que seriam os desafios. Muito bem, como é seu nome? Ednilson. Obrigado, Ednilson e equipe. Quem é a próxima equipe aqui? Você? Fernanda, por favor. Ou não, Ok. Gilberto. Eu vou colocar algumas coisas aqui que eu acho interessante. O propósito, eu acho que uma delas é que a maioria de nós, aqui na Terra, ainda não acredita na reencarnação. E ele vem provar para todos a reencarnação. E ele usaria a rede social, porque naquela época que ele veio divulgar o cristianismo, ele não tinha as redes sociais. Hoje ele tem as redes sociais. Eu acho que seria um meio dele divulgar com mais esplendor a filosofia que ele veio defender. Outra coisa, a família que ele nasceria, como nós estamos vivendo um projeto de regeneração planetária, eu acho que ele vem com esse propósito de reencarnar numa família que venha mostrar caminhos novos, porque nós estamos precisando sair daquela mesmice do passado. Então, esse caminho seria um caminho de mais luzes, mais esplendor, porque o mundo vai mudar, o mundo vai continuar assim. Qual é a outra colocação? Os desafios seriam os mesmos que ele enfrentou naquela época. Hoje, a maldade no mundo é a mesma daquela época. O homem continua o mesmo. E eu acho que a grandeza de Jesus é mostrar que o homem não vem para fazer o mal. Ele vem para ensinar o homem a amar. Ele ensinou, mas o homem não aprendeu. Entendeu? Ok, Gilberto. Obrigado, Gilberto e equipe. Muito bem. Aqui? Tem outra aí? Não. Bom dia a todos. Vamos lá. Eu acho que a gente teve uma abordagem um pouquinho diferente. A gente Então, discutiu vamos. mais do que escreveu. Mas vamos lá. De missão, a gente pensou dele voltar para auxiliar os que ficaram para trás, né? Quando a gente fala de espíritos de luz, a gente fala daqueles que têm a possibilidade de não retornar mais e retornam para auxiliar, né, no crescimento de todos aqueles que aqui ficaram. Então, Jesus seria um professor do amor. De uma maneira muito simples e direta, a gente botou dessa forma, né? Ele retornaria para ensinar sobre o amor. Aí, sobre família,
né? Ele seria de uma família rica, próspera, com muitas possibilidades. Seria uma família espiritualizada que propiciaria a ele um ambiente perfeito para poder fazer o que ele veio para fazer. Porque com dificuldades, com outros problemas, vamos dizer assim, ele já veio de uma outra vez, ele não precisa passar por isso de novo. Interessante. E a terceira, né, a questão dos desafios, como é que ele viria? Ele seria um homem negro, né? Na verdade, repetindo, né, porque para mim ele já foi um homem negro que teve aqui. Não é essa visão cristalizada que a gente tem de Hollywood. Ele seria muito presente e apto a usar todas as tecnologias para poder mostrar um caminho que ele já havia traçado, né, sobre o amor, sobre respeito, sobre responsabilidade. Ele voltaria novamente como um revolucionário que ele já foi. Bom. Basicamente isso. Obrigado, Eric e equipe. Parabéns. Aqui, por favor. Bom dia, meu nome é Rosângela. O grupo, a gente discutiu a volta de Jesus com uma abordagem um pouco diferente, né? Nós discutimos que o retorno de Jesus seria como uma forma de consciência, né? Então, a gente discutiu, a gente achou que Jesus voltaria como o Consolador, como Allan Kardec coloca que o Espiritismo seria o Consolador, né? Não seria uma forma física, seria com uma consciência, né? Então, o Espiritismo, por Allan Kardec, que ele fala que seria o Consolador, seria o Espiritismo, essa doutrina que despertaria no ser humano, né, isso, essa consciência, né, de evolução, de concepção de outros mundos também. Então, a gente acha que Jesus está retornando nessa forma, como um consolador, né? A doutrina espírita seria o caso. E a família que ele viria seria a humanidade em si, né? Que família é essa? É aquela família que está com a proposta de evolução na Terra, através justamente dessa consciência, né, de espiritualidade, de novos mundos, concepção de evolução. E o papel familiar é crucial nesse processo, né, que são espíritos submetidos a várias situações, não só no seu reduto familiar de nascença, como na convivência com todos os seres. E a terceira questão seria as mudanças, né, tecnológicas, de gênero, de tecnologia, como Jesus se comportaria. Como a gente fez a abordagem a respeito, né, colocando como uma consciência coletiva a respeito da espiritualidade, a gente acha que a tecnologia seria um meio, né, mais, digamos assim, complexo, porque a tecnologia traz várias abordagens, como, por exemplo, a inteligência artificial, que ela ilude, ela traz inverdades, né, muitas vezes, e seria uma, digamos assim, um desafio, né, para lidar nesse momento aqui na Terra. Muito bem, okay? Rosângela. Obrigado, equipe. Mais alguém aqui? A equipe de cá, né? Rapidinho, vá. Engraçado como esse tema é tão complexo, né, Alain? Que a gente ficou, quando a gente viu, a gente só estava na primeira questão, vamos acelerar aí o processo para discutir as demais. Na verdade, a gente chegou aqui a um consenso na primeira questão que a grande missão de Jesus era transformar a sociedade pelo amor, semelhante à que ele fez, né, quando ele veio no primeiro momento. E o grande aprendizado, talvez, seria conciliar tantos interesses contemporâneos para propor essa sociedade pautada no amor, no respeito e no crescimento espiritual. Também não foge, né, o que ele veio fazer. E isso traria, de fato, uma revolução muito grande, né? Não seria tão bem quisto por muitos, mas ele tentaria, de fato, conciliar esses interesses e, na maioria das vezes, tentar realmente permanecer aí aquela ideia da igualdade de direitos universais para todos, né? E a família aí ficou nessa discussão aqui, né? Alguns achando que a família seria mais complexa, com muitos desafios, outros que a família seria mais espiritualizada, enfim. Mas a gente trouxe aqui como resposta mais, né, aceita do grupo, uma família bem complexa, que ele pudesse, de alguma forma, buscar com sabedoria desenvolver as diversas habilidades desses indivíduos que compõem essa família, a fim de disseminar também as suas lições de amor e ensinamento. Né? E em relação à terceira, a gente não chegou à conclusão, eu falando aqui rapidinho,
mas, sem dúvida, ele teria, né, a possibilidade das tecnologias a seu favor. Então, ele, como sábio, né, ele faria justamente a disseminação das suas informações pela tecnologia, usando a tecnologia, de fato, com esse impacto mais positivo para as pessoas, já que é um veículo né, que consegue, de alguma forma, expandir as ideias de forma dinâmica, rápida. Então, ele apostaria aí. A gente chegou também aqui, talvez ele fosse do gênero feminino, né? Trazendo de novo essa questão hoje da mulher para um respeito maior, do empoderamento, enfim. E tentando, de fato, conciliar aí as condições de pessoas talvez menos favoráveis, porque seria essa a ideia, né, que a gente teve inicial. Mas, enfim, é isso. Muito as bem. Missões seriam semelhantes. Silvana, equipe. Alguma equipe aqui? Tem, né? Opa. Você? Pode ser. Pode ser. Então, a gente... Segurei. A gente... oi. Levantar? Ai, isso. sério? Sério? Eu te ajudo. Tudo bem. Bom dia. A gente começou discutindo, debatendo, e a gente teve algumas divergências com relação à figura física de Jesus. A gente ficou entre, né, quase uma dicotomia. A gente ficou entre ele viria para furar a bolha através de uma imagem física desconstruída, ou ele viria enquanto alguém mais tradicional para conseguir ter mais acesso e, a partir disso, furar a bolha. Então, meio que nós não chegamos aqui a uma conclusão, ficou metade do grupo com o pensamento e a outra metade com. Mas eu acho que a gente está com o mesmo propósito, né? Tem um livro de Adenauer Novaes que eu gosto muito, um dos, né? Todos são muito bons, que é Quando o Amor Veio à Terra. Eu acho maravilhoso e eu acho que o maior propósito de Jesus ao retornar seria amor, ponto. Porque ele iria, a gente colocou no ponto 1, evolução, autoconhecimento e voz de alcance através do amor. Então, independentemente, Iago trouxe também, independente da forma física que ele se apresentaria, né, nos nossos debates aqui no grupo, eu acho que o objetivo primordial seria amor e difundir isso através do que nós temos hoje, tanto na simplicidade do diálogo, nas trocas em instituições, religiosas ou não, né? A gente não colocou que ele viria com uma religião ou que ele viria com um propósito religioso nenhum, mas que ele viria como alguém simples, com amor, difundindo essa voz para furar a bolha e tentar ter o maior alcance possível. A gente colocou uma família disfuncional, né, justamente para furar essa bolha, para sair um pouco desse tradicionalismo, né, para sair um pouco desse pai, mãe, espiritualizado, good vibes, né, entrando na disfuncionalidade mesmo, dicotômica, para que ele pudesse furar essas bolhas. A gente colocou que a tecnologia seria muito utilizada. Eu amei que Rosa trouxe com relação aos perigos, porque a gente não pensou nisso, mas foi legal, porque eu acho que ele também teria muitos desafios com relação à difusão da tecnologia, uso das IAs e afins. E a gente colocou a desconstrução que ele traria, quebrando barreiras através do amor. Eu acho que foi mais ou menos isso. Alguém do grupo quer falar alguma coisa? Não. Muito bom, Raíssa. Obrigado, Raíssa e equipe. E aqui é a última equipe, né? Pronto, por favor. Vamos lá, Kátia. Vamos lá. Sempre volta para você, né, Kátia? Kátia. Ai, meu Deus. Bom dia, gente. Aqui nós concordamos todos, né, que Jesus é um espírito de altíssima luz para todos nós. Então, que se ele vai retornar, né? Então, isso é uma afirmativa. Ele irá retornar, de certa forma, para reestruturar o propósito dele inicial, de quando ele veio a primeira vez. Tá? Porque o objetivo, para a gente, efetivamente, ele não foi alcançado. Os problemas são outros, mas eles continuam. Então, ele viria com um propósito maior, de dar continuidade à vinda inicial dele. Em relação à segunda pergunta, qual seria a família escolhida, nós concordamos que ele teria que vir em uma família onde ele fosse um comunicador, tá? Tipo o Silvio Santos.
alguém uma família que pudesse dar esse acesso a ele, às pessoas, que ele pudesse ser ouvido, porque no mundo que a gente vive hoje, isso é muito difícil, né? As dicotomias, ai, gente, peraí, deixa eu pescar, viu? As contradições, essas influências negativas. Então, tudo isso ele precisaria vir numa família de comunicadores para conseguir ter acesso às pessoas. Tá? Nós não discutimos raça, nós não chegamos a um consenso. Eu realmente não consigo imaginar se ele seria negro, se ele seria branco. Eu acho que isso é o que menos importa. Para a gente, isso realmente não tem importância. Tá? O que tem importância é ele conseguir trazer para a gente essa mentalidade mesmo, em relação à banalização da violência, que está demais, não é? Aos problemas, a indiferença que as pessoas hoje têm com relação ao problema do outro. Então, se tem uma coisa acontecendo ali com alguém, você acha que aquilo não é seu problema, que você não tem que interferir, que você não tem que intervir. As pessoas estão muito individualistas, cada um se preocupando muito consigo, sem se preocupar com o problema que bate na porta do vizinho. Então, é mais ou menos isso aqui. Muito bem. Agradeço a vocês pela fala e cada um contextualizou em suas equipes quais foram as demandas que fizeram com que Jesus voltasse e reencarnasse. Mas será que eu preciso de algo externo para fazer o que ele me disse há 2000 anos atrás, quando ele disse, vós sois deuses? Cada um de vocês que levantou cada questão com relação às problemáticas vividas, sobre como, quando e o porquê ele viria retornar, é exatamente a problemática do nosso momento, é o nosso zeitgeist, é o nosso modus operandi de funcionar. Então, cada um de nós temos a autorresponsabilização de fazermos exatamente aquilo que nós discutimos e acordamos. Porque nós somos seres contaminadores. A centelha está em nós. É fácil colocar no papel e dizer como o outro tem que vir, ou o que ele deve fazer, ou que mensagem ele deve passar. Mas por que nós não fazemos isso? Então, esse exercício da reencarnação, já te dou a fala, Poliana, esse exercício da reencarnação e trazer essa luz de desmistificar e sacralizar o processo da reencarnação como algo prático e do dia a dia, porque vocês só reproduziram aquilo que estava na psicosfera de todos vocês. Tudo que foi falado, foi colocado, são problemas nossos do dia a dia, e que nós já temos a solução, e muitos de vocês falaram, o amor. O amor é a força propulsora do universo. Então, cada um de nós, temos a capacidade de fazer esse jogo virar, de fazer a mudança. Meu amigo falou da regeneração, somos copartícipes desse processo. Por que precisaria vir alguém externo para que, novamente, através de uma mensagem, se manifestasse e tangibilizasse aquilo que nós já sabemos e não fazemos? Então, vamos deixar esse processo na reflexão para entendermos que o processo da reencarnação se dá exatamente para que a cada experiência na carne a gente experiencie tudo que é necessário para o nosso aprimoramento. E já fazemos isso há algum tempo. E hoje, a partir da década de 60, principalmente com Ian Stevenson, ele começa a evidenciar cientificamente esse fato, para dizermos, é real. Eu não preciso de mais uma comprovação de que é real. Eu não acredito no sol, ele existe. Eu não acredito no vento, ele se manifesta. É só acreditar no que você pensa sobre quem você é. Esse é o processo. Porque quanto mais próximo do seu self, da sua essência, mais próximo do divino você estará. E tudo isso que vocês falaram se manifesta. Tá? Poliana, por favor. Eu tenho eu acho que é bem amoroso o meu Cristo. Então, eu acredito que ele já pode ter vindo várias vezes em tantas pessoas. Gandhi, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá. Para mim, não será surpresa nenhuma se daqui a 500 anos alguém disser, Deus descer à Terra e dizer, olha, Gandhi foi Cristo aí para vocês, e vocês não viram, não perceberam, não o reconheceram. Quantos não reconheceram Jesus lá? Quantos Jesus estão por aqui e a gente não está reconhecendo? Então, para mim, São Francisco de Assis e Viktor Frankl, que eu sou apaixonada, para mim ali foi o próprio Cristo vivendo o Holocausto, vivendo aquele sofrimento e dando exemplo, vivendo até quase 100 anos, dando o exemplo da sua vida e fazendo pessoas acreditarem que vale a pena viver, que ele acreditou naquele Deus
que não deixou ele partir, quantos outros não conseguiram. Então, para mim, Jesus vive entre nós todos os dias. A gente é que não o reconhece. Perfeito. Toda vez que eu reproduzo a lei de amor, a lei universal, eu estou manifestando isso em mim. Então, boa fala, Poliana, que essa representatividade vem através de diversas formas. Só que a gente fica sempre atribuindo ao externo um ícone ou um mito para que isso se manifeste, que é importante. Os arquétipos, eles alimentam essa força dentro de nós. Mas se a gente começar a se manifestar e entender e ter esse olhar sensível para aqueles que estão à nossa volta e fazer o nosso melhor, certamente a gente consegue sintonizar nessa frequência da amorosidade e de Jesus. Trazendo aqui só uma referência interessante para a gente desmistificar um tema que é causalista, que é do livro Missionário da Luz, né, no capítulo 13, que fala sobre reencarnação. Tem 3 participantes nesse livro, nesse capítulo, que falam muito bem sobre reencarnação, que é Segismundo, Raquel e Adelino. O que é que Segismundo faz? Seduz Raquel e, num duelo, morre ele e Adelino. E qual é a dinâmica desse processo? Alexandre Anacleto e mais um parceiro espiritual, eles fazem todo o trabalho com Segismundo para que ele possa voltar como filho de Adelino e Raquel numa próxima vida, para fazerem o quê? Aprenderem a lição de outrora. O que eu quero dizer para isso? Se hoje, numa experiência entre mim e Poliana, eu mato Poliana com um tiro, não significa dizer que na próxima vida Poliana tem que me matar com um tiro, para reparar aquela situação. Então, o Missionário da Luz traz exatamente essa premissa maior, que é o amor. Eu tenho que aprender a amorosidade que eu ainda não aprendi. Por exemplo, se eu fui aquele que decapitei muitas pessoas, eu não preciso ser decapitado para reparar ou redimir. Eu posso voltar como neurocirurgião. E, através do neurocirurgião, atuando na medicina, cuidando e salvando vidas, eu vou estar aprendendo aquilo que outrora não aprendi. Só para a gente não dar que é crença, que é punição, que é sofrimento, que é reparação, que é redenção. Reencarnação, ela é ciência e é um processo educativo. Então, eu trouxe só para ilustrar, quem não leu, leia, porque é muito interessante e muito importante. Tem muitos casos que falam sobre isso. Vinícius, por favor. Oi, bom dia. Olá. É só uma coisinha que eu gostaria de dizer. O plano é permanente, amoroso e de progresso. Perfeito. Aceito, agradeço e retribuo, que é muito bom. A ideia da construção dessa desmistificação do sagrado, da reencarnação como algo litúrgico, como algo que é processado só através da religião, não. A reencarnação é uma realidade. E a gente tem que entender que todo o processo, nós estamos aqui fruto desse resultado, de uma dinâmica que é naturalmente existencial. Lembra dos Vedas? Há 2000 anos antes de Cristo, ele já falava isso. E a gente vem ao longo da nossa construção, agora com artefatos científicos, comprovando isso que já é uma realidade. Porque a gente precisa despertar para esse novo momento, para essa nova dimensão que está aí, coexistente conosco, que a gente interage constantemente, diariamente. Tá? Cada reencarnação é uma página da vida onde o Espírito escreve a sua própria evolução. Então, entendam que é sempre contínuo, constante, está feito, está posto. Tudo o que vivenciamos é na medida do necessário para aquilo que nós precisamos. Não é mais nem menos, sempre na medida do necessário. E aqui é uma sugestão minha, a gente está atuando como Alexandre Moreira Almeida e seus parceiros nesse livro, Ciência da Vida Após a Morte. Nós temos o curso na Central, que fala de Sinapse Central, que trata de Espiritismo e Ciência, e nesse livro ele traz excelentes referências de experiência quase-morte, de fenômenos mediúnicos e de reencarnação, que vale a pena, porque tem vários artigos científicos que falam exatamente sobre essa temática. Então, aqui você pode beber de uma fonte em que existem evidências científicas de todos esses itens que são comuns ao Espiritismo. Então, a ideia de reencarnação é uma das mais antigas e universais entre os diferentes conceitos espirituais da humanidade. Então, desde os Vedas, a civilização egípcia, os primatas, sempre ao longo da história tivemos indícios de que a reencarnação é, de fato, real. Agora, cada um faz a leitura e tem a perspectiva de acordo com o que lhe convém naquele momento, com o seu nível de aprendizado. Mas isso é uma realidade. Nesse livro você tem um compilado de informações e de artigos científicos para vocês se debruçarem sobre essa ideia de reencarnação como ciência e que a vida após a morte, sim, ela é real.
E aqui eu trago, não pude deixar de trazer, né, nosso chanceler para falar sobre adaptação evolutiva, né? O espírito, nós, a cada encarnação, vamos integrando habilidades, se adaptando à dimensão em que vivemos nossas experiências, vencendo desafios e prosseguindo a sua jornada. Olha que interessante. E foi bom a dinâmica de reencarnação de Jesus com vocês, porque a gente trouxe, né, para a superfície conteúdos que estão aí na psicosfera, no campo pessoal de cada um de vocês, e que a gente pode trabalhar em cima deles. A gente pode olhar para isso e identificar como um caminho a ser traçado. Porque tudo isso aí são incômodos, são insatisfações que nós reproduzimos, mas não agimos. Então, se a gente tomar a responsabilidade de que nós somos partícipes desse processo de reconstrução, de restabelecimento do nosso próprio ser, a gente faz a nossa parte, cada um fazendo sua parte, a gente contribui para o todo. Então, é do individual para o coletivo, e sempre alimentando essa energia de prosperidade e crescimento, como minha amiga. Qual é o seu nome? Sim? Mercedes. Eu gostei muito da sua fala, Mercedes, muito empoderada, muito forte, né, e fechou muito bem o contexto e o pensamento. Só que eu fui mais esperto. Eu fiz o quê? Eu perguntei à IA qual seria o futuro lógico. Se ela está aí, é para a gente usar. Eu não poderia deixar de usar a IA como ferramenta para a gente também ampliar a nossa percepção. E eu perguntei para a IA qual seria o futuro do espiritismo. Entendam que a IA trabalha através de algoritmo. Ela tem uma base de informações gigantesca. Então, ela pode processar informações de diversos conteúdos e compilar isso através de um contexto. Obviamente, com crivo e responsabilidade. Não significa dizer que toda informação que seja oriunda seja verdadeira, mas ela traz muita informação interessante, porque compila uma base de dados muito maior do que a gente, como um ser humano, poderia cooptar ou captar. No futuro, o espiritismo pode continuar a evoluir e se adaptar às necessidades e à perspectiva das pessoas. Pode haver uma maior integração entre espiritismo e ciência, já que muitos estudos têm explorado a conexão entre mente, consciência e espiritualidade. Com os avanços tecnológicos, e eu colocaria também científicos, é possível novas formas de comunicação com o mundo espiritual sejam desenvolvidos. O próprio Kardec falava, entre o espiritismo e a ciência, larga o espiritismo e siga a ciência. Então, esse é só um desvelar, não tem nenhuma informação nova. Essa informação já está posta. É a nossa percepção diante dessa informação que se modifica no momento que eu tenho mais conhecimento sobre o assunto. Quando eu vou a fundo e quero entender o que é essa realidade. Então, hoje, eu trouxe para vocês essas reflexões todas em torno da reencarnação em ciência. E acho que a próxima aula, né, Lê, que é reencarnação, planejamento e processamento, não é? Como processo educativo. Mas tem a processamento e planejamento, é a próxima, em que vocês vão debruçar ainda mais sobre o processo de construção da reencarnação, ainda vai ter algumas aulas para a gente falar mais sobre o assunto, e vocês vão nessa construção. Mas eu queria, nessa aula de hoje, sobre reencarnação em ciência, plantar essa sementinha de reflexão, de dúvida, de inflexão, para que vocês tenham mais base de discussão e responsabilidade sobre o tema. Então, espero que tenha despertado em vocês algo diferente do que vocês tenham visto, novos pensamentos e reflexões em torno de reencarnação em ciência, porque esse é o nosso objetivo. Sintam-se acolhidos, obrigado a todos e uma boa tarde.